Agora abra sua Bíblia aí no Salmo de número 102. Salmo de número 102. Salmo de número 102. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Salmo de número 102. Diz assim a palavra do Senhor: ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me, porque os meus dias como fumaça se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo e sou como o passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora. Furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de compadeceres dela, e já é vinda a sua hora, porque os teus servos amam até as pedras de Sião, e se condoem do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor, e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Ele me abateu a força no caminho e me abreviou os dias. Dizia eu: Deus meu, não me leves na metade de minha vida. Tu, cujos anos se estendem por todas as gerações. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como a roupa os mudará e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Amém. Louvado seja o Senhor. Bem, meus irmãos, este salmo, o número 102, não diz quem é o seu autor. Alguns conjecturam que seja Davi, visto que o Salmo 101 é de Davi, o Salmo 103 também é de Davi, e essa coletânea poderia ser um conjunto de salmos, juntamente com o Salmo 105, 104, 105, e assim sucessivamente. Mas o mais interessante aqui, tá bom, é que o salmista tem passado por uma tribulação ferrenha, algo que lhe abateu o ânimo de tal maneira que ele não tinha saúde. Ele fala que os dias dele são como fumaça e os ossos deles ardem como em fornalha.
Tão ferido está que o seu coração secou-se, abateu-se-lhe o ânimo. Ele até se esquece de comer, e todos aqueles que estão abatidos desta forma, realmente não têm apetite para saborear nenhum pão. E ele fala também que não consegue dormir à noite. Ele fica como o passarinho solitário, ou como o pelicano e a coruja das ruínas, que não dorme. E além dessa debilidade sobre o seu ser, ainda há a ira dos inimigos que insultam ele toda hora. Se levantam contra ele, praguejam com o seu próprio nome. E ele tem comido cinza por pão e misturado suas lágrimas com aquilo que ele bebe. E ele fala que tudo isso, irmãos, sucede a ele por causa da indignação do Senhor. No verso número 10 ele diz: por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevastes e me abatestes. Daí nós entendemos, tá bom, que na vida do servo do Senhor, tudo o que pode suceder, de bom ou de ruim, tem a mão do Senhor permitindo ou agindo. Como vimos também nesta manhã, na explanação de Ageu capítulo 1, pelo irmão Lucas, né? Deus, Ele realmente é o Senhor de nossa vida, e esta noite nós estaremos falando acerca disto também. E aí ele entende, irmãos, que ele vai perecendo. E aí ele lembra da soberania de Deus, de que Deus criou os céus e a terra, que firmou todas as coisas, que fundou este universo, os fundamentos deste planeta, e que eles serão moldados e mudados, mas Deus permanece o mesmo. E aí ainda lembra também que ele chama ele de seu Deus e suplica a ele no verso número 24, dizendo: não me leves na metade de minha vida. Então nós entendemos que esse homem ainda estava na sua maturidade e que desejava ainda permanecer na presença do Senhor por muito tempo, por longos anos, servindo ao seu Deus. E ele clama a Deus, ele clama ao Deus cujos anos são de geração em geração, de eternidade a eternidade. Deus é Deus. E nós nos regozijamos com isso também, em virtude de saber que o Deus que no princípio criou os céus e a terra, Ele é o mesmo, Ele não muda, não há sombra de variação em seu ser, e o mesmo poder que Ele estava no começo de tudo, está hoje também, e é Ele que preserva a nossa vida e livra os nossos pés da queda, é Ele que nos faz perseverar no nosso caminho, e é Ele que guarda cada um de nós debaixo das suas asas. E é Ele que vai adiante de nós, abrindo as portas para que a gente possa lograr êxito na nossa vida cristã. Celebremos então a esse Deus grandioso, que nos reuniu esta noite neste lugar, para lembrarmos de que Ele é Deus, e que nós somos seus servos, e dependemos inteiramente da sua graça, para estarmos vivos e de pé. Então eu quero convidar você agora a ficar de pé junto comigo, quero convidar o Ministério de Louvor a estar aqui, glória a Deus. Vamos orar, vamos apresentar-nos diante de Deus, vamos louvá-lo, vamos bendizê-lo, porque Ele é digno de receber nosso louvor e a nossa adoração. Bendito seja o Senhor. Maravilhoso Deus. Eu te rendo graças, ó Deus bendito, pois Tu tens sido, Senhor, o sustentáculo de cada um de nós. E aprove a Ti, ó Deus, nos conceder o fôlego de vida para estarmos presentes nos dias de hoje. E força para caminharmos até este lugar, Senhor, e apresentar diante de Ti nossas ações de graças. Ó Senhor, não nos deixe, ó Pai, resvalar os nossos pés, nem estarmos estribados em nosso próprio pensamento, nem conduzir, ó Deus, a nossa vida, Senhor, baseada em nossa própria razão e inteligência,
mas guia-nos pelo Teu Espírito, nos concede, ó Deus, a sabedoria do alto, e nos faz, ó Deus, frutificar para a glória do Teu santo nome, para que Teu nome, ó Deus, seja glorificado em nosso viver, e que esta noite, ó Deus, seja uma noite, Senhor, em que possamos agradecer a Ti por todos os benefícios que o Senhor tem feito para conosco. Que a Tua bênção, Senhor, seja sobre nós, e que o Teu povo, ó Deus, Te adore e bendiga a uma só voz neste lugar. Tire todo o impedimento e barreira, meu Senhor. Guarda, Senhor, este momento, Senhor, e este lugar. Livra-nos das investidas do maligno, Senhor. Abençoa também o nosso culto infantil e todos aqueles que estarão servindo esta noite. Que o Senhor, ó Deus, possa, Senhor, agraciá-los, Pai, com o revestimento do alto. E que o Senhor, ó Deus, a parte de nós, toda investida, Senhor, do reino das trevas, Pai, para que possamos estar, Senhor, em plena paz diante do trono da graça, a fim, ó Deus, de apresentar a nossa adoração a Ti. Senhor, seja glorificado, seja exaltado e seja bendito neste lugar, e que cada alma, Deus, que se achegar aqui esta noite, Senhor, possa receber da Tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém, irmãos? Agora você mesmo distante, levante a mão assim, cumprimente o seu irmão, tá bom? Dê a paz do Senhor a ele aí, ou de trás, ou da frente, ou do lado, do outro lado. Que Deus abençoe a vossa vida em nome de Jesus. E vamos louvar o Senhor, amém? Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, nós te bendizemos e glorificamos o teu santo nome, pois tu tens sido, Senhor, o Deus que tem abençoado todos nós. E queremos, ó Pai, colocar em gratidão e amor nossos dízimos e oferta. Que o Senhor abençoe, consagre para que o teu reino cresça mais e mais neste lugar. E que o Senhor continue, ó Deus, a abençoar o teu povo, Senhor, que com gratidão, ó Pai, tem sido, Senhor, participante desta graça de contribuir. Livra-nos, ó Deus, de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Bem, irmãos, quanto aos nossos avisos, a irmã Cristina, tá bom, está oferecendo esse culto de ação de graças, em ação de graças, pela recuperação dela. Ela esteve enferma, passou alguns dias aí distante da casa do Senhor, mas graças a Deus já está conosco, não é, Cristina? Bendito seja Deus por isso. Então ela oferece esse culto em ação de graças por sua recuperação. Glória a Deus. Quarta-feira, 6 da manhã, nós temos consagração aqui na igreja. Quarta, 6 da manhã, consagração. À noite, nosso culto de oração, às 19h30. Quarta, 19h30, nosso culto de oração. Na sexta-feira, nós temos às 6 da manhã novamente consagração, de 6 às 7 da manhã, na sexta-feira. Aí voltamos no domingo, às 9 da manhã, com nossa escola bíblica. Estamos estudando os profetas menores. E atualmente estamos no profeta Ageu, estamos no capítulo 1, hoje foi exposto do verso 7 até o verso de número 12 ou 11, não é? E está sendo uma bênção, louvado seja Deus. Então você que pode, esteja junto conosco. E quem desejar também conhecer, tá bom, o conteúdo, também pode visitar o nosso canal no YouTube, procura lá CEVPM e você vai ver, tá bom, a aula que foi ministrada na nossa escola bíblica também. E à noite, às 18 horas, é o nosso culto de adoração. Às 18 horas, como está acontecendo esta noite, louvado seja o Senhor, não é? Quanto aos aniversariantes da semana, temos aí o dia 5 foi Alex, dia 6 Jerry, dia 7 Evelyn Cecília, a filha de Cassiano, dia 9 é Yasmin, e amanhã, dia 10, é o irmão Vanderlei, glória a Deus, louvado seja o Senhor, não é? Vamos estar orando por estas vidas, para que Deus continue abençoando-os e completem outros anos de vida na presença do Senhor também. Então, concorde comigo nesta oração, amém? Maravilhoso Senhor, nós te rendemos graças, ó Deus bendito, pois Tu és o autor da vida, e sabemos, ó Pai, que só existimos, respiramos e nos movemos por causa do Senhor. Diante disso, ó Pai eterno, nós queremos também agradecer a Ti, em especial pelos nossos irmãos que completaram, estão completando, irão completar mais um ano de vida na Tua presença. Rogamos que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus, iluminando o seu caminhar diante de Ti, para que prove, ó Deus, de muitas bênçãos, Senhor, de bem-aventuranças que o Senhor tem para aqueles que guardam a Tua palavra.
livra eles dos ataques malignos, conserva-os, ó Deus, em Tua presença, concede um presente do alto, Senhor, e faz, ó Deus, com que o seu coração esteja grato a Ti. Pai, nós também te pedimos que os abençoe com toda sorte de bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Louvado seja o Senhor. Eu também quero cumprimentar quem está nos visitando aqui esta noite, hoje. Nós temos conosco esta noite a presença ilustre do pastor Ângelo e sua esposa Dilma. Sejam bem-vindos, glória a Deus, ali de Solidade. Também está conosco Claudilene, seu esposo Flávio, amém, sejam bem-vindos. Natan, o filho que já está lá embaixo, louvado seja o Senhor, bendito seja Deus por isso. Tem mais alguém nos visitando que o nome não está aqui? Vana, glória a Deus. Como é que a igreja cumprimenta? E lá atrás também, está vendo ali? Como é que a igreja cumprimenta os nossos visitantes? Sejam volte sempre, amém. A irmã de amarelo, a irmã que veio de manhã, glória a Deus, e lá atrás também tem um casal, sejam bem-vindos, tá bom? Em nome de Jesus, glória a Deus. Bem, irmãos, estamos no mês de janeiro geralmente é mês de férias para muita gente, e também os nossos ministérios entraram em recesso neste mês. Nós estamos desde dezembro fazendo os planejamentos para darmos continuidade ao que vamos realizar neste ano de 2022 aqui na nossa igreja. Então nós já estabelecemos nosso tema padrão para este ano, será evangelismo discipulado, tá bom? Nós vamos focar nisso e nós vamos trabalhar em prol disso também, glória a Deus. Aí a partir de fevereiro, nós estaremos retornando nossas atividades. Os agrupos estão voltando logo no dia 1º de fevereiro, tá bom? Os agrupos já vão se reunir para começar suas reuniões. O estudo bíblico estará voltando dia 7 de fevereiro, na segunda-feira. Também o curso básico de teologia, nas 2 turmas que tem, dia 7 de fevereiro está voltando também, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. E nós vamos estar abrindo uma turma para o estudo da primeira carta de João, tá bom? Nós temos turmas de estudos bíblicos. Atualmente nós temos uma turma que já passou pela primeira carta de João, pela segunda carta de João, pela terceira carta de João, pela carta de Judas, e agora vai estar vendo Colossenses. Então essa turma é uma turma veterana já e já está em andamento, e nós vamos iniciar uma nova turma da primeira carta de João, sempre na segunda-feira às 19h30, tá bom? O professor que estará atuando nesta turma será o presbítero Neto. E a turma de Colossenses vai ser a irmã Mariane. Então, quem quiser entrar, tá bom, no estudo bíblico da segunda-feira, depois nos procura e deixa seu nome e seu contato, para a gente poder agilizar e mencionar para você direitinho mais detalhes sobre isso aí, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, tá? Glória a Deus. Também a partir de fevereiro, nós teremos o nosso culto da família, que acontecerá na primeira quarta de cada mês. Então, toda primeira quarta de cada mês, nós estaremos aqui com um culto voltado para a família, e o que a gente vai fazer, tá bom, é nos reunir todos aqui, como estamos esta noite, louvamos ao Senhor, e depois, as crianças vão para a salinha, e todos ficamos aqui para receber uma palavra específica para o lar, para a família, que diz respeito a esposa, a casamento, criação de filhos, estas coisas ao longo deste ano. Nós vamos tratar disso aí também, tá bom? E no terceiro sábado, nós estaremos aqui voltando o nosso encontro para a família, da família cristã. O encontro da família cristã, e a gente coloca esse nome, tá bom? Porque é para todo mundo, não é só para quem tem toda a família crente, não. É para homem crente, para mulher crente, para jovem crente, para família crente, para todo mundo que é crente, todo mundo cristão, está aberto para todo mundo. Aí a gente vem para cá, louva ao Senhor, terminou o louvor, a gente se divide. Os homens vão para um espaço, as mulheres vão para outro espaço, os jovens e adolescentes vão para os seus espaços, e as crianças também vão para os seus espaços. E cada um, tá bom, receberá uma instrução neste dia, direcionada para homem, para mulher, para jovem, adolescente, criança.
E isso acontecerá todo o terceiro sábado de cada mês também, a partir de fevereiro, tá? Então coloquem na sua agenda em nome do Senhor Jesus, tá bom? E dia 25 e 26 de março, eu já estou avisando com antecedência, será realizado o seminário dos homens, seminário para o homem. Nós vamos estar tratando sobre homens parecidos com Jesus. Esse é o tema principal, tá bom? Será sexta e sábado, dia 25 e 26 de março, vai ser um seminário para homens. Então vocês, homens, já coloquem isso também na agenda e já convida outros homens para estarem aqui, tá bom? Vai ser à noite, às 7h30 da noite, na sexta e no sábado, para a glória do Senhor. Louvado seja Deus, tá bom? Bendito seja o Senhor. Semana que vem, dia 16, a gente estará indo à Soledade, e dia 18 também. 16 é no domingo e 18 é na terça-feira. Aí, como eu falei para os irmãos, tá bom? Quem desejar ir conosco, monta aí um com o outro aí, a gente vê como é que vai ficar e vamos embora para a gente ajudar os irmãos lá de Soledade, dar glória a Deus e tocar fogo neles também para a glória do Senhor, tá bom? Em nome de Jesus, tá certo? Então, terça-feira agora, domingo agora eu estarei indo para lá, e terça-feira, tá bom, vai estar sob a responsabilidade do Ministério das Mulheres. Aí quem vai estar levando a palavra lá vai ser a irmã Luciana, e outros irmãos estarão acompanhando também, tá bom? Estarão junto com eles também, e se houver algum irmão que tem carro e deseja ir também, e puder levar também outros irmãos, tá bom? Uma caminhonete, como é aquele Ducato, esses carros aí que cabe muita gente, né? Quiser também abençoar para a gente ir tudinho junto também, a gente vai também. Tem que sair, tá bom? Às 6 horas em ponto, por causa do trânsito, a gente sai às 6 horas em ponto para chegar lá às 7, culto lá é de 7h30, na terça-feira, tá bom? Então vamos estar ciente disso. 7h30 ou 7h? 7h30. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então vamos estar orando por isso também. E dia 29 de janeiro, agora é para jovens e adolescentes. Dia 29 de janeiro, reunião com todos os jovens e adolescentes. Eu não quero que falte nenhum. Tá bom? 29 de janeiro, jovem e adolescente, aqui na igreja, às 19 horas em ponto, porque eu tenho que falar com vocês urgente, certo? Glória a Deus. Então já vai espalhando a notícia, jovem, já espalha a notícia para outros jovens, tá bom? 29 de janeiro, 19 horas, encontro com o pastor Hamilton. Eita glória, pronto, já está avisado, tá bom? Todos os jovens e adolescentes estejam aqui, que eu preciso conversar direitinho, no pé do ouvido com vocês, para a glória do Senhor, não é? Louvado seja Deus. Bem, é isso aí. Aí agora nós vamos fazer um momento de oração. Nós vamos orar por Sérgio, vamos orar também por Lívia, por Creuza, por Larissa, por Duda, todos esses aqui, tá bom? Ansiedade, depressão, saúde mental. Então a gente vai orar por eles aqui em nome de Jesus, tá bom? Sérgio, Lívia, Larissa, Creuza, Duda. Nós vamos orar. Vamos orar também pelos irmãos que estão com gripe, por isso também muitos aqui não estão aqui hoje, ou alguns estão viajando, mas outros estão com gripe, e eu disse que quem tivesse com gripe ficasse em casa, tá bom? Fique em casa, se cura, depois vem, né? Em nome do Senhor Jesus, tá certo? Nós estamos vivendo agora uma epidemia de gripe aqui no nosso país, já está chegando por aqui também a H3N2, então a gente precisa se precaver, não é? Então vamos orar também pelos irmãos que estão com essa enfermidade em nome de Jesus, amém? Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, como intercessores nesta hora, porque nós cremos que Tu tens todo o poder, ó Deus, para restaurar a saúde de quem quer que se encontre enfermo, meu Senhor. Pai, use do Seu poder e de Sua graça, de Sua misericórdia. Visita, Senhor, a Lívia, Larissa, Creuza, Duda, Sérgio, e todos quantos se encontram, ó Deus, com ansiedade, depressão, e o Senhor, ó Deus, possa em nome de Jesus Cristo, Senhor, curá-los, repreender, Deus,
tudo que tem perturbado a alma e a mente de todos eles. Que o Senhor, ó Deus, possa restaurá-los, fortalecê-los, operar com tua mão poderosa e livrá-los, ó Deus, desta opressão, Senhor. Que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, conceda a eles este livramento. E faz, ó Deus, com que nos regozijemos em ver todos eles diante de Ti, louvando e engrandecendo o Teu santo nome, ó Senhor, com todo o seu ser em plena santidade e sanidade diante de Ti. Pai, em nome de Jesus, opera também, Senhor, na vida de todos aqueles que estão enfermos, com gripe, com Covid, Senhor, nos hospitais, nos lares. Visita nossos irmãos, Senhor, que não puderam estar aqui junto conosco esta noite, mediante tudo isso. Que o Senhor, ó Deus, seja com eles, ó Deus, e restaure sua saúde, para que em breve, ó Deus, estejamos todos juntos, eles conosco e nós junto com eles, engrandecendo o Teu santo nome por Tua bondade. Pai, abençoa, Senhor, e opera, e realiza, Deus, todo o Teu querer na vida de todos eles. Pai Santo, que o Senhor, ó Deus, possa curar e repreender todo este mal em nosso país, Senhor, e nos conceder o livramento, ó Deus, de tudo isso que está acontecendo. Pai, Tu estás no controle de tudo, e glorifica o Teu santo nome sobre o Teu povo, e abençoa, Deus, a Tua igreja nesta terra, em nome de Jesus Cristo, amém. Louvado seja o Senhor, bendito seja Deus. Bem, meus irmãos, eu peço que você abra sua Bíblia aí, no livro de Provérbios, capítulo de número 26. Provérbios, capítulo de número 26. Livro de Provérbios, capítulo de número 26. Todo mundo achou? Versículo de número 2, diz assim. Provérbios, capítulo 26, verso de número 2. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Repetindo, como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Amém. Vamos orar? Bendito Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e desejamos, Senhor, que o Teu Espírito ilumine nossa mente para compreender, Deus, a Tua verdade e aquilo que deseja, Senhor, nos instruir esta noite. Pai, que o Senhor possa operar, Senhor, em cada alma presente neste lugar, que em todos nós, ó Deus, o Teu Espírito Santo, Senhor, nos conceda a edificação, para que sejamos transformados, Senhor, e sermos conduzidos a andar de acordo com Tua vontade e com aquilo, ó Deus, que estabelecesse para nós como regra de fé e prática, Senhor. Então opera, Senhor, nesta hora e tira todo impedimento do nosso meio. Fala, Deus, a mente, o coração de cada um. Faz, Senhor, com que a carne nesta hora, Senhor, seja, Senhor, levada cativa à Tua vontade. E tira, Deus, todo impedimento, Senhor, da Tua palavra penetrar no mais profundo do nosso ser. Edifica-nos para a Tua glória e faz a Tua vontade, Senhor, nesta hora. E ajuda-me, ó Deus, com a sabedoria do alto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Bem, meus irmãos, a palavra desta noite, tá bom? Ela há um bom tempo tem sido refletida por nós, por mim, e quando eu falo nós também, porque eu levei este verso para ser refletido em uma das devocionais que tivemos no curso básico de teologia, e pensamos um pouco acerca disso também. E hoje, mais do que nunca, parece que nós precisamos refletir sobre o que ela diz para nós acerca do que o texto fala, devido a muitas coisas que podem suceder na vida de um cristão, principalmente quando a gente passa por algo que não é bom, quando o mal se estabelece junto a nós, né?
seja uma opressão, seja uma enfermidade, seja uma dificuldade, seja um acidente, seja a perca de alguma coisa, seja a frieza que se estabeleceu no nosso coração. O que passa pela nossa mente muitas vezes é a questão de o porquê isso está acontecendo. E todo cristão deve meditar acerca disso também, porque o Senhor, Ele nos pede para fazer uso da nossa mente e recobrar as coisas, a fim de que entendamos e tenhamos consciência, porque nesse exato momento estamos vivendo isto, ou o que estamos vivendo. Diante desta realidade, então, a gente também deve refletir, porque de um tempo para cá, chega-se muito pedido de oração, muitos irmãos têm sido assolados por tribulações e tempestades, e a gente fica querendo ajudar, tentando pedir a Deus graça para que revele o que está acontecendo, e orar para que Deus resolva e faça novamente a luz brilhar em meio à escuridão que os nossos amados irmãos estão passando. E irmãos, uma coisa é certa, e a Bíblia diz isso para nós: o Senhor Jesus é a verdadeira luz que ilumina todo o homem, e todo aquele que seguir a Ele não permanecerá em trevas, porque Ele é a luz da vida. Isso a gente já sabe, e precisamos colocar isso cada vez mais bem firmado em nosso coração, não é? Então, acerca do texto que nós lemos, esse provérbio, tá bom? É um provérbio de Salomão que os escribas do rei Ezequias copiaram, escreveram. Está na coletânea, tá bom? Que esses escribas pegaram e escreveram, e aí chegou aqui nesse compêndio, na palavra de Deus para nós. E como se trata de um livro inspirado por Deus, nós devemos considerar tudo com aquilo que Deus deseja falar para nós. E essa sessão, ela está recheada assim de causa e efeito. A gente olha para isso e o resultado que dá é esse. Ou se você vivencia isso, você recebe isso. Se você não vivencia isso, você recebe aquilo. Então, esta é a relação que nós encontramos nesse texto. E para nós, tá bom? É uma comparação muito simples que é feita aqui. Ele simplesmente enfatiza como o pássaro que foge. Talvez em uma tradução aí esteja como o pássaro que voa ou que vagueia, tá bom? E como a andorinha no seu voo, ou como a andorinha voa a ermo, talvez a tradução sua seja essa também. Assim a maldição sem causa não se cumpre. Por se tratar de uma comparação, e a gente percebe isso de fato, nós entendemos que tem uma questão de causa e efeito, e como ele está usando maldição sem a causa, ela não se estabelece, ela não vem, então nós entendemos que ele quer falar alguma coisa acerca disso, acerca do pássaro que voa e também da andorinha que foge. E olhando para essa tradução que eu li, tá bom? Eu acredito ser ela mais coerente, porque ela realmente dá a entender que tem uma causa. Por que um pássaro foge do seu ninho, ou do lugar onde ele está? Por que ele foge? Se ele foge, é porque ele está vendo o perigo se aproximando. Então ele foge, ele voa, ele sai em voo em fuga, porque alguma coisa está prestes a acontecer. É como se um passarinho estivesse em seu ninho, lá em sua árvore, e de repente uma serpente vem chegando para pegá-lo. Então ele percebe o perigo, e em virtude disso ele foge, ele voa. Então a causa dele voar fugindo foi o perigo que ele estava prestes a sofrer em virtude do ataque de uma serpente. Já na questão da andorinha, no seu voo, andorinha, irmãos, não é um pássaro muito comum pelo nosso lado aqui. No Brasil, elas geralmente aparecem muito no Espírito Santo, devido à imigração que ela faz, tá bom? Quando vem lá do outro lado do oceano, fugindo das áreas frias. Ela é um pássaro de áreas quentes, e aí elas voam em bandos, e a característica principal dela, tá bom? No seu voo, é que ela caça os insetos, e ela come insetos, ela se alimenta no seu voo. Ela não sai procurando e põe no chão e vai procurar comida, não.
O ponto principal da andorinha é esse, o voo rasante dela, os voos que ela tem, daquele modo de ser dela alongado com as asas finas e o bicozinho curto, é justamente para se alimentar de insetos. E ela é perita nisso, ela voa e vê o inseto, e ela consegue pegar o inseto e se alimentar dos insetos. E aí então nós percebemos que a causa assim, do voo da andorinha, dela ter esse voo rasante que ela tem, justamente é por causa de que ela vai em busca do inseto e caça ele. É tanto que ela persegue bandos de insetos que existem aí na natureza, e ela sai à procura deles, e ela até ajuda a manter a comunidade dos insetos reduzida também. E esta é a razão de estar aqui. Então, o salmista, aliás, o autor de Provérbios, conseguiu olhar para estas coisas, e aí então lança luz sobre maldição sem causa. Ela não se estabelece. Aí o ponto agora da maldição sem causa, ou seja, aquilo que é de ruim, que acontece na vida de alguém, tem uma razão de ser. Não acontece simplesmente por acontecer, acontece por uma razão. E a gente precisa estar atento qual é a razão disso acontecer. E outra coisa que a gente precisa enfatizar acerca deste termo, maldição, é que esta palavra não tem a ver, tá bom, com agouro. Do tipo, alguém está com raiva e diz, eu quero que você morra pretinho. Entendeu? Então, não tem a ver com isso, com desejar que o outro faça isso ou aquilo outro, ou lançar uma praga, né? Você vai ficar roxinho de raiva, algo dessa natureza, ou outros tipos de maldição e etc. assim, tá bom? Não tem a ver com isso. Esta palavra maldição, colocada aqui por Salomão, é a mesma palavra usada por Deus, quando ele estabeleceu sua aliança com o seu povo. Quando ele estabeleceu o seu pacto com Israel, o povo do Senhor, lá em Deuteronômio, capítulo de número 28, tem lá, tá bom, as bênçãos e as maldições, pronto. Estas maldições, ou a palavra maldição, usada lá em Deuteronômio 28, é a mesma palavra usada aqui, neste termo. Então, esta palavra, maldição, ela tem a ver com aquilo que Deus disse que aconteceria ao povo dele, caso o povo dele não obedecesse sua palavra. Deus salva o povo, liberta o povo, diz que vai dar uma terra que mana leite e mel para o povo, e depois então ele firma uma aliança com o seu povo no Monte Sinai, dando a ele os seus mandamentos. E aí o povo teria que guardar esses mandamentos, obedecer esses mandamentos, para que as bênçãos do Senhor fossem sobre o povo. E as bênçãos para aquele povo, tá bom, seriam bênçãos de prosperidade e livramento. O Senhor diz que abençoaria a sementeira deles, a plantação deles, abençoaria os animais deles, multiplicaria os rebanhos que eles teriam, e disse que abençoaria o lar deles, a família deles. A esposa seria frutífera e seria mãe de muitos filhos, tá bom? Também abençoaria com a chuva no seu tempo, abençoaria com a fuga dos inimigos do povo de Deus. Quando o inimigo do povo de Deus vinha contra ele, fugiriam contra o povo de Deus, diante do povo de Deus, por 7 caminhos. Mas o Senhor diz também que se o povo não guardasse os seus mandamentos, não guardasse a sua aliança, então maldições também viriam sobre o seu povo. E as maldições é a fome, a seca, a peste, a doença e perseguição do inimigo. Morte estaria à vista. Então é disso que trata o nosso texto. O nosso texto diz que estas coisas não sobrevêm sem uma causa. E para o contexto do Velho Testamento, esta causa, tá bom, tem a ver com a quebra da aliança com Deus. Quebrou a aliança com o Senhor, estará sujeito a esta maldição. Daí então nós colocamos uma pedra diante de maldições hereditárias também,
Porque o texto deixa claro que os pais não pagarão pelos pecados dos filhos, nem os filhos pagarão pelos pecados dos seus pais, em Ezequiel capítulo 18. Cada um será responsável pelo seu próprio pecado. Então, a alma que pecar, essa perecerá. Daí, então, nós olhamos para o texto e começamos a pensar que essa questão de fome no Velho Testamento, essa questão de enfermidades ou pestes que vêm assolar e matar o povo, essa questão de guerras, de espada, de opressão de povos alheios sobre o povo de Deus, tudo isso se deu única e exclusivamente por desobediência. E a gente pode usar alguns exemplos bíblicos acerca disso também. Lembro-me do livro de Josué, em que o povo está prestes a entrar na terra prometida, conquistar a terra, aliás, e aí Deus dá uma ordem para o seu povo investirem contra a cidade de Jericó, e eles não deveriam pegar nada daquela cidade, aniquilar tudo e queimar tudo. E um homem chamado Acã resolve então, olhando para uma capa babilônica, também para uma porção de tesouros de prata, ele simplesmente pega isso e esconde dentro da sua tenda. No momento seguinte, em que o povo agora vai pelejar com uma outra cidade, uma cidade bem menor do que Jericó, o povo de Deus foge do exército dessa cidade, e Josué vai orar a Deus, perguntar a Deus, por que ele deixou isso acontecer? Agora todos os outros vão ficar com medo, e as outras nações não vão temer a nós, nem ao Senhor. E o Senhor diz a ele: há pecado no meio do povo. É lançado sorte então, e é descoberto que Acã foi o causador de tudo isso. Então, esta maldição, ou a fuga do povo de Deus, de um exército muito menor, e a morte de alguns homens do povo de Israel, se deu porque um homem resolveu desobedecer, um homem que estava incluso numa aliança que ele fez com Deus. E a gente precisa levar isso muito a sério também nos dias de hoje. E coisas ruins acontecem conosco, e nós precisamos buscar então a razão de que isso está acontecendo, e a gente precisa pensar em algumas coisas. E o que eu quero pensar com vocês esta noite, em primeiro lugar, é sobre algumas considerações que todo cristão deve ter bem firmado dentro de si, no seu coração, tá? A primeira deles é que Deus, ele tem um propósito conosco. O propósito de Deus é nos conformar à imagem de seu Filho, nos usar para evangelizar, levarmos as boas novas no mundo perdido e proclamar as virtudes que Deus, o Senhor, Deus, tem. Ele fala sobre isso, e isso está incluso na Escritura. Nós vimos semana passada, em Romanos capítulo 8, aliás, semana retrasada, ou foi passada, Romanos capítulo 8, verso 29, que aqueles a quem Deus conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, sermos semelhantes a Jesus. Aí Cristo vem e nos chama como assembleia para sermos parte da sua igreja. E aí quando ele morre e ressuscita, ele aparece aos seus e diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus capítulo 28. E ele diz: ide, portanto, em todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura, e ensinai a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Este faz parte também do propósito que Deus tem para nós. E na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 9, Pedro escreve lá, dizendo que nós, porém, somos nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, sacerdócio real, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, diante desta realidade, nós não estamos aqui, tá bom, buscando a Deus para que Deus realize os nossos sonhos. Nós não estamos aqui procurando a Deus ou querendo que Deus abençoe os nossos projetos. Nem tampouco nós estamos aqui para orar a Deus para que Ele atente apenas para os desejos da minha carne ou do meu coração. Nós precisamos entender que Deus tem um propósito,
e que Ele deseja que nós cumpramos esse propósito. E se a gente não cumprir esse propósito, alguma coisa Ele vai fazer conosco. Ele vai nos chamar a atenção porque não estamos cumprindo o propósito que Ele tem para a nossa vida. Precisa lembrar disso aí. Uma outra consideração é que, diante da realidade de nós estarmos inseridos na nova aliança, nós sermos de Deus, nada de mal pode acontecer conosco sem a permissão de Deus. A Escritura, ela não pode se contradizer. Na primeira carta de João, capítulo 5, verso 19, diz, tá bom? Que aquele que nasceu de Deus, Jesus Cristo, tá bom? Ele nos guarda e o maligno não nos toca. E é verdade, porque a palavra de Deus é verdade. Mas vimos também, quarta-feira passada, o texto onde o próprio Cristo, em Lucas capítulo 22, verso 31 e 32, diz que o diabo pediu ou reclamou para peneirar os discípulos. E segundo o texto que foi explanado quarta-feira passada, se vocês depois quiserem ver a ministração, vão lá no YouTube também, no nosso canal, vai estar lá, tá bom? Você vai perceber que Cristo, tá bom, ao falar que ora para Pedro não desfalecer, significa que foi concedido a investida do maligno para peneirar os discípulos. Daí então, nós temos também isso comprovado no livro de Jó, onde Jó era um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem íntegro que se desviava do mal. Satanás foi diante de Deus, e Deus permitiu que Satanás provasse a Jó. E Jó sofreu, Jó perdeu tudo, quase tudo. E Jó também foi assolado por uma enfermidade, e era um homem de Deus. E o maligno não podia fazer nada se Deus não houvesse permitido. Daí então, as coisas más também que sucedem conosco, também é permissão de Deus. E a gente precisa levar isso em consideração. Todo sofrimento que vier sobre a vida de um cristão, Deus está contemplando isso, tem permissão nisso, e pode estar até agindo nisso, com o propósito que Ele tem. E a gente precisa refletir sobre isso. Uma terceira consideração que a gente precisa atentar, tá bom? É que ao se declarar discípulo de Cristo, nós morremos para os nossos desejos e vamos viver para Ele. No Evangelho, existem várias passagens onde o Senhor exorta isso. Em Marcos capítulo 8, no verso 34, o Senhor diz assim: aquele que quiser ser meu discípulo, a si mesmo negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Em Lucas, o Senhor é bem claro dizendo assim: aquele que não aborrecer pai, mãe, irmão, irmã, mulher, não pode ser meu discípulo. Aquele que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Diante dessa realidade, quando nós aceitamos Jesus e o confessamos como Senhor e Salvador, nós passamos então a ser discípulos de Cristo, nós então concordamos, aceitamos que morremos para nós e agora vamos viver para Ele. Essa é a realidade que nós temos que trazer à memória. Então, olhando para isso, a vida que eu e você agora, no momento, estamos vivendo, nós precisamos viver, como disse o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 2, nós precisamos viver pela fé no Filho de Deus. E aí ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esta, tá bom, é a realidade que todos nós devemos ter dentro de nós.
Se nós não olharmos para isso, nós vamos pensar que a nossa vida é apenas de vir aqui, nós agradecemos a Deus porque trabalhamos bem, porque o salário chegou, porque eu pude comprar um carro, porque eu pude pagar as contas e apenas isso. E isso não é, irmãos, o que Deus realmente tem conosco. É muito mais além. É uma vida sacrificada para Ele. É apresentarmos como sacrifício vivo, santo e agradável para Deus. E se estas coisas não estiverem bem firmadas e nós não andarmos conforme isso, o Senhor Deus nos corrigirá. E Ele corrige trazendo o mal sobre nós. E a gente a gente passa pelo dia mal por conta desta provação que o Senhor quer transformar o nosso ser, nos chamar a atenção. Então a gente precisa considerar isso também. No dia em que eu decidi, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, eu declarei, eu estou morrendo para os meus desejos, e de agora em diante eu vou viver a vida de Deus, ou aquilo que Ele quer para mim. E eu vos pergunto se isso está acontecendo de fato. Se você está vivendo assim, se está cumprindo o propósito de Deus, ou aquilo que Ele determinou para nós quanto seu povo. Se nós somos realmente a nação santa, o povo de propriedade exclusiva do Senhor, se nós proclamamos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, se nós estamos indo e proclamando o Evangelho e fazendo discípulos, se nós estamos nos conformando à imagem de Jesus, semi-semelhante a Ele, ou se nós estamos sendo como os cristãos da teologia da prosperidade, ou da teologia do coaching, que é assim, você está correndo atrás do seu sonho, e quer que Deus faça o seu sonho se tornar uma realidade, como se você fosse Deus, e Ele fosse o seu servo, e tivesse que ajudar você a conquistar aquilo que você intenta. Essa não é a vida cristã que Deus tem para nós. E a gente precisa rever então o nosso modo de vida, né? Como estamos vivendo o dia dentro do Senhor. Um quarto ponto a considerar, tá bom? É que na vida cristã não existe ocasião para o acaso ou coincidência. Isso pode ser palavra dos que são de fora e que não conhecem a Deus. Mas você e eu, nós temos o intento de saber que Deus é soberano e que Ele está no controle de tudo e de todas as coisas, inclusive na sua vida, e que não cai uma folha sequer ou um pássaro sequer sem a permissão de Deus, e que todo o universo é regido por Ele, e que Ele está no controle de tudo e todas as coisas. Então eu não posso pensar que quando algo mal se estabelece no meu caminho, ou no meu ser, ou na minha vida, foi assim por acaso, ou foi porque houve uma coincidência e caiu, e aí me machucou, alguma coisa dessa natureza. Não. Deus está nesse negócio, e a gente precisa pensar e refletir sobre isso. Nada na vida do cristão, nada, coisa alguma é por acaso. Nós temos um Deus que conhece nós todos e que vai moldar a imagem de Cristo em nós, e Ele vai conduzir a nossa vida até isso. E Ele quer contar com o nosso senso de vontade para isso, e se a gente não atentar para isso, vem a próxima consideração. A próxima consideração, descrita também na palavra do Senhor, é que a correção de Deus é para o nosso bem. O livro de Hebreus fala sobre isso, e diz, tá bom, que Deus, Ele corrige ao filho que ama. Ele corrige ao filho que ama. E aí, irmãos, não pense que Ele vai alisar não, assim, meu filho, eu lhe amo, aí porque eu lhe amo, vou deixar você do mesmo jeito. Não, Ele vai apertar você, Ele vai passar você na moinha. E o texto de Hebreus, irmãos, deixa eu até ler, que eu gosto de ler, para não ficar nas minhas palavras.
quando eu não tenho gravado propriamente o texto como deve ser. Hebreus capítulo 12 Hebreus capítulo 12. A partir do verso 4 vai dizer assim: ora, na nossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Veja o que o texto diz, tá, irmãos? Nós estamos lutando contra o pecado, contra a desobediência dos propósitos de Deus em nossa vida. E ele diz, contra isso nós ainda não resistimos até o sangue. E aí tem uma exortação para nós, ele diz, filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor. E nem desmaie quando por ele você for reprovado. Por quê? Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Então a realidade de nós estarmos passando, irmãos, por dificuldades, pelo dia mau, tem a ver também com a correção do Senhor em nossa vida. Ele deseja nos chamar a atenção. E a gente precisa olhar para isso. E diante disso entender que o que Ele está fazendo é para o nosso bem. É porque Ele nos ama. Ele nos ama. Tão somente, Ele nos ama, então Ele quer nos corrigir, então Ele vai fazer a gente passar pelo experimento. Aí olhando para o texto que nós lemos, e olhando para a história de Israel, nós percebemos isso claramente. Você que vem acompanhando as nossas aulas dos profetas menores, você percebe que a razão do povo ter sido aniquilado, da terra ter sido passada aos demais inimigos de Deus, foi porque eles desobedeceram, e Deus estava procurando corrigi-los, e executou sobre eles todas as maldições previstas no livro da lei, porque Deus não faz nada sem isso. Deus é tão justo e santo que tudo o que Ele estabeleceu está escrito na sua palavra e Ele não vai além dela. E o que Ele escreveu é suficiente para poder moldar a nós e transformar a nossa vida. E muito mais nós agora. Se na velha aliança Deus fez isso com Israel, Deus fustigou-lhe com vara, Deus enviou pestes e enfermidades sobre ele, Deus oprimiu eles por inimigos que os perseguiam, Deus deixou-os passar fome, também sem água e outras coisas que era para o bem da vida deles, sem o vinho, o azeite, sem o cereal que eles tanto desejavam. Por que será que Ele também não permitirá que nós passemos por isso? Se nós não estivermos caminhando de acordo com a vontade dEle. Nós também estamos em uma aliança. E nesta aliança, há uma graça maior sobre nós, porque os mandamentos agora foram enxertados em nosso coração. Nosso pecado agora é muito maior do que o de Israel, porque habita em nós o Espírito dEle, que nos guia em tudo e em toda a sua verdade. E se nós estivermos indo contra a vontade dEle, nós estamos vituperando o nome de Cristo, como diz o autor de Hebreus. Nós estamos expondo a ignomínia, o sangue precioso de Jesus que nos resgatou. E aí o texto vai dizer que o que nos resta de expectativa é um juízo terrível. Terrível. Então, diante dessas considerações, que nós passamos a verificar tudo isso, como então deve ser a vida do cristão? Visto que eu e você, nós fomos alcançados pelo Senhor, Ele nos amou, escute, Ele nos amou, e deu o seu Filho por nós. Isso não é grandioso?
não é bom e ressoa bem aos ouvidos para ouvir? Ele enviou o Filho dele para morrer pelos nossos pecados, para nos apagar o escrito de dívida, perdoar todos eles, nos reconciliar com Deus e sermos abençoados, e sermos enriquecidos de todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Isso é grande demais. Mas diante dessa realidade, como então deve ser a vida do cristão? Em primeiro, tá bom? Ele deve ter uma afeição por Deus e por Cristo fora do comum. Porque ninguém fez isso, ou ninguém faz isso como ele fez. Você daria a sua vida por pecadores? Você entregaria um filho seu para salvar bandidos que estupraram e fizeram coisas horrendas? Você não faria isso. Mas ele enviou o seu filho para salvar você. Ele enviou o seu filho para lhe salvar, para lhe dar vida eterna, comunhão com ele, para conhecer a ele, para ter comunhão, se aproximar dele, para provar dele, para experimentá-lo, para ser dotado de dons espirituais e outras coisas mais. Então veja que diante desta realidade, dessa salvação, todo cristão deve ter em si mesmo, deve nutrir uma afeição por Deus, um amor por Deus e por Cristo, além do comum. E olha que a gente ama a nossa esposa, a gente ama os nossos filhos, mas nós devemos amar mais a Deus do que eles, porque isso é que a palavra diz. E nós podemos amar outras coisas, deleites da vida e etc e tal. Talvez alguém aqui ame muito o seu trabalho mais do que a própria sua casa. Mas o que nós devemos fazer enquanto cristão é amar a Deus acima de todas as coisas. E este é o primeiro grande mandamento. É amar a Deus sobre todas as coisas, é criar isso, esta vontade, porque amar não é só sentimento, amar tem a ver com o desejo ardente de considerar alguém importante demais no seu coração, a ponto de você conceder a sua vida por ele. Isso é que é amor, e é isso que ele também exemplifica em Efésios capítulo 5, quando ele diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E os maridos estão em dificuldade, porque não conseguem fazer um amor desse jeito. Mas é isso que nós devemos percorrer quanto cristão. Nós devemos amar a Deus a ponto de agradá-lo, de tornar a nossa vida prazerosa a Deus. Como ele mesmo diz, que quando você é inserido nessa nova aliança, e que ele insere os mandamentos dentro do seu coração, e que ele lhe dá um espírito novo, e ele põe o seu espírito dentro de você, você é capaz de alegrar a Deus, de adorar a Deus, de bendizer a Deus. Então nós devemos viver assim. Mais do que qualquer outra coisa, nós devemos amar a Deus sobre tudo. Amar a Deus mais do que internet, do que joguinho, do que bicicleta, do que qualquer coisa que existe aí no mundo de hoje que nos distrai. Nós devemos amar a Deus acima de tudo isso. Esse é o ponto principal de como um cristão deve ser. Amar a Deus sobre todas as coisas. O outro é que ele vai procurar também o reino de Deus e a justiça do reino. Deve procurar ser governado por Deus e deve praticar as obras do reino. Deve estar envolvido nisso. E isso tem a ver com o que Cristo ensinou no Sermão do Monte. Tá bom? Então, tem a ver com quando você for dar esmola, o que sua mão direita faz, a outra não veja. Seja humilde para ajudar os outros sem precisar querer reconhecimento e vanglória. Tem a ver com oração. Quando você for orar, não seja como os hipócritas que oram nos templos e nas praças, levantando a voz alta para que seja notado e observado como um homem de oração. Não, você entra lá no seu aposento, lá no lugar secreto seu de oração, e você vai em busca de Deus e ora a Ele. E Ele que está em secreto vê que você está lá orando a Ele, e Ele te recompensará.
faça isso. E aí você não precisa de alguém estar chamando você para participar de algo, de uma corrente de oração. Você é despertado a isso naturalmente, porque você é um cristão. E você vê uma situação, vê o que aconteceu com aquelas pessoas agora, recentemente, que uma pedra caiu sobre uma lancha, muitos morreram, e você ora por aquilo, ora pelas pessoas que sofreram. É óbvio que estava todo mundo ali no pecado, dançando, comendo e bebendo, e se divertindo, e aquilo aconteceu, uma fatalidade, mas você como cristão se apieda da situação, como também da situação de pandemia, da situação do nosso país, da corrupção que há, da pobreza, da miséria, do pecado que corrompe as pessoas, da imoralidade que está este mundo, e tudo isso deve levar você aos pés do Senhor, e você apresentar diante de Deus o seu clamor: Senhor, é tanto pecado que ofende a Ti, que eu venho clamar ao Senhor para que entre com providência em relação a isso, porque você ama a Deus e quer ver o nome de Deus glorificado, e o que eles estão fazendo é o contrário, é blasfemando de Deus e não considerando Deus. Se leva a isso. A outra coisa era a questão do jejum, em que você deseja ser aperfeiçoado. Então você não precisa dizer a todo mundo que está em campanha de jejum e oração. Jejum diante dele, e ele vê tudo isso aí. E ele contempla e recebe, e ele vai operar conforme a sua bondade e graça e o poder que ele tem diante daquilo que você está realizando diante dele. E a questão do perdão, e a questão de não chamar o outro de louco, doido, raca, leso, isso, aquilo, outro, de não sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa, e quando necessário, para a edificação daqueles que ouvem. Tudo isso está envolvido, tá bom, em buscar o seu reino e a justiça dele. Ele não está mais em conflito com a esposa. É inadmissível que hoje em dia nós ainda encontramos marido e mulher brigando, os dois crentes dentro de casa, se degladiando, a ponto de atirar pedra no outro. Misericórdia, isso não deve acontecer. Por quê? Porque somos cristãos, e há uma nova natureza em nós, e nós devemos buscar isso e mortificar este pecado que há em nós. Nós somos cristãos, então devemos buscar o reino e a justiça. Nós também devemos crescer na graça e no conhecimento desse Deus. Nós precisamos contemplá-lo como grande que Ele é, porque se a tua fé é pequena, você não suporta muita coisa. Mas se você crescer no conhecimento de Deus e na graça dEle, você vai perceber o quanto o seu Deus é grande. E aí você não vai temer a coisa nenhuma, porque Ele está no controle de tudo, e Ele é capaz de transformar toda a situação adversa, porque Ele é Deus. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Mas o mais interessante diante disso tudo é que o povo de Deus não quer estudar as Escrituras, não quer estudar o conhecimento de Deus, não quer estudar a teologia, que é o assunto que se refere a Deus. Quer estudar um monte de coisa aí, quer estudar como investir na bolsa de valores, quer fazer curso de corretor, quer fazer curso de não sei o que, quer fazer curso de programação, porque tem aí agora um monte de porta aberta e o salário vai ser alto, mas não quer conhecer a Deus, não quer experimentar da graça e do poder de Deus. Oh meu Deus, por isso, irmãos, que as coisas estão nos assolando, porque nós estamos fora da vontade de Deus, nós estamos distantes daquilo que Deus quer para nós, nós simplesmente anulamos o que realmente Deus, Ele diz na sua palavra que nós devemos buscar e viver, e por isso mesmo a igreja se encontra do jeito que está, porque nós não estamos buscando estas coisas. Também devemos servir a Deus, contribuindo de todas as maneiras que Ele concedeu a nós para contribuir. Nós devemos estar cientes disso. Um cristão deve buscar servir a Deus. O que você está fazendo para o reino de Deus, para a glória de Deus? Em que você está envolvido? Outro dia, estivemos aqui falando acerca da igreja, do corpo de Cristo,
e lemos o texto de 1 Coríntios capítulo 12, onde o texto claramente diz que Deus dispôs cada um no corpo conforme lhe apraz, e concedeu um dom, pelo menos um dom, para você cooperar nesse corpo, a fim de que o corpo todo cresça, o crescimento que provém de Deus. Daí então, como cada um de nós aqui estamos lidando com isso? Em que você está envolvido? Em que você está servindo no reino, a Deus? Em oração, louvado seja o Senhor. Seja o intercessor, isso é importante. Em contribuir financeiramente com o seu dízimo e oferta, amém, louvado seja Deus, isso também é importante. Em colocar a serviço do reino, aquilo que você aprendeu como um talento natural seu, seja para ensinar, seja para cuidar de crianças, seja para estar ali na porta recebendo alguém com um sorriso grandioso e gracioso, ou seja alguém como um sábio conselheiro que pode instruir a outros a crescer na fé e na comunhão com Deus, ou como alguém que pode estar visitando pessoas carentes, gente em hospitais ou em lares, famílias que estão precisando de uma palavra de Deus, e você tem, e você pode ir lá dar esta palavra, e você pode impor as mãos sobre alguém e orar, quem sabe até repreender demônios que estão oprimindo alguém, seu vizinho, algum colega de trabalho seu, ou encaminhar alguém à fé. O que você está fazendo para o reino de Deus? Isso é o que cada crente deve buscar. E não ficarmos, como disse a irmã Eulina hoje de manhã, eu não quero ficar como um prego que fica preso num banco e apenas faz isso. Eu preciso me dispor e dizer ao meu Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. E nós não precisamos estar assim atrelados a grupos, isso ou aquilo outro, porque Deus tem um ministério para cada um de nós, e Ele mesmo é quem insere você no corpo, e Ele vai inclinar você a fazer o que tem que fazer. Busque a Ele, que Ele vai dizer. Esteja à disposição dEle, irmãos, que Ele pode usar você no meio da rua para alguém. Ele pode usar você sentado no banco de ônibus quando você vai do seu trajeto. Ele pode usar você para fazer algo que glorifique o nome dEle em qualquer ocasião. Basta se dispor, e Ele será contigo. Isso é que deve ser a vida cristã. Deve nutrir amor por Deus, deve ter essa afeição por Cristo, deve procurar ter comunhão com eles, deve buscar em primeiro lugar o reino e a justiça do reino, deve crescer na graça e no conhecimento de Deus, deve servir a Deus, contribuindo de todas as maneiras que você pode. Aí vai aqui uma aplicação para nós, né? Domingo passado eu falei aqui sobre ajudarmos os irmãos de solidariedade. Então, se você tem condição de ir, vá. Se você tem como colocar combustível no seu carro e ir, esteja lá. É hora de ajudá-los. É hora de levantar aquele povo. Vá lá, dá um glória a Deus, bem alto, no pé do ouvido de um crente, para acender a chama no coração dele. Vá, se disponha. Seja o servo que Deus chamou você para ser. Isso é importante para nós. E quando é que nós não estamos realmente nisso, e que Deus nos chama a atenção? Aí é onde vem a maldição. Não se estabelece sem causa. Quando Ele fecha a porta, não tenha no mundo quem abra. Quando Ele vem e põe sua mão sobre você, e permite que a enfermidade se estabeleça, você pode tomar o remédio do mundo inteiro, você vai continuar do mesmo jeito, até você entender que Deus tem um propósito contigo, e que você precisa voltar-se para Ele. Irmãos, e nesta relação que nós temos com Deus, não brinque não.
Porque Deus, Ele nos exorta, e Ele avisa, e Ele sempre chama a nossa atenção. Antes que o juízo venha, Ele manda os seus mensageiros, ou a sua mensagem. A mensagem vai antes, para que haja arrependimento, e o retorno, que arrependimento tem a ver com isso, aos caminhos do Senhor, ou à vontade de Deus. Mas Ele sempre avisa antes. Ou Ele vai dar um sonho a você, ou Ele vai falar por meio de alguém, ou Ele vai usar uma pregação, ou Ele vai chegar assim, de repente usar um estranho, que nem lhe conhece, e vai lhe dizer umas coisas que você vai ficar olhando assim, e vai dizer, isso foi Deus falando comigo. E aí então Deus já está avisando a você, se cuide. Quarta-feira a irmã Fernanda esteve aqui lendo o livro de Apocalipse e falou do primeiro amor que a igreja de Éfeso tinha abandonado. E a exortação de Deus para aquele povo é: lembra-te de onde caíste, e arrepende-te, e volta às tuas primeiras obras, antes que eu venha e remova do teu lugar o candeeiro. Ele diz isso. Ele nunca executa o juízo antes de avisar. E Ele avisa várias vezes, não é só uma vez. Ele avisa várias vezes, para que você tome alento e retorne-se para Ele, volte-se para Ele, se achegue a Ele, e aí Ele realmente age na vida, e Ele abençoa, em vez de trazer isso. E existem outros exemplos acerca disso também, que Ele imita o juízo. Quando Davi foi recensear o povo, incitado pelo inimigo, aí o Senhor vai e diz que apresenta diante dele 3 juízos, e ele escolhe cair na mão do Senhor, porque Deus é misericordioso. E quando Deus está executando o seu juízo, que Ele envia o seu anjo para ferir o povo, várias pessoas haviam morrido. Aí Deus, por sua misericórdia e graça, diz ao anjo: cessa, para, porque haveria um tempo disso acontecer. E antes do tempo ser concluído, Deus mandou cessar o juízo dele, porque Ele é misericordioso. Mas em meio a isso, há uma oração de Davi ali. E Davi ora a Deus dizendo: Pai, Senhor, quem pecou fui eu, não o teu povo. Então castiga a mim. E mediante essa oração, Deus manda o anjo parar de castigar o povo, porque ele reconheceu que estava errado e voltou para os caminhos do Senhor. Aí está no centro da vontade de Deus. Veja como isso é interessante, não é? E em meio a isso também, Deus pode permitir que adversário nos persiga e nos assole. Deus pode permitir enfermidade, como já falei. Deus pode também fazer com que a gente perca emprego, bem, diminua a renda, aperte o cinto, o nó fique mais cego ainda, que ninguém desata senão Ele. Ele pode fazer isso. Ele pode até permitir que a gente perca alguma coisa nossa, um membro, ou até um membro da família. E Ele pode fazer isso. Ele pode tirar alguém. E nós somos testemunhas, de vários testemunhos acerca disso, que o povo de Deus não obedeceu à voz do Senhor e acabou Deus levando alguém. E o que dizer da primeira carta de Coríntios, capítulo 11, de participarmos de forma indigna? O Senhor diz lá que quem faz isso, alguns se encontram fracos espiritualmente, outros se encontram doentes, e outros já morreram. Morreram, foram levados por Deus. Isso não quer dizer que perderam a salvação, mas foram levados pelo Senhor, porque não estavam fazendo de acordo com a vontade e o propósito de Deus. E a gente precisa olhar para isso. E aí então, diante dessa realidade toda, o que é que a gente deve fazer? Primeiro de tudo é se arrepender. Esta é a proclamação dele: arrependei-vos. Se arrependa da vida que você está levando diante dele. E arrependimento não é só remorso. Arrependimento é você olhar aquilo que você realmente fez de errado, confessar diante de Deus e agora mudar de caminho. Fazer uma conversão de vida. Voltar-se para Deus.
verdadeiramente, para que haja restauração, para que haja realmente o retorno da bênção graciosa de Deus sobre o seu viver e a sua vida, ou sobre sua família. Que às vezes a gente se desvia e Deus pega a gente para voltar, a gente tem que se arrepender. É preciso se arrepender, arrependimento é o caminho. E assim nós vemos também vários testemunhos, e quando o povo se arrependeu, Deus foi gracioso para com eles, e abençoou eles, e deu vitória a eles. Então a gente precisa se arrepender também, tá? Precisamos nos arrepender. Segundo, mantenha firme a sua fé na palavra de Deus, porque Ele é fiel para cumprir o que diz. E diante disso que nós estamos tratando, também é dito lá no livro de Deuteronômio, lá no capítulo 32, eu acho que é 32, se não for, leia o Deuteronômio todinho que você vai achar, tá bom? Vai estar lá nele, que diz que quando o povo for espalhado por ele entre as nações, por causa do pecado deles, onde eles estiverem, se eles invocarem o nome do Senhor, arrependidos dos seus pecados, Deus diz que é misericordioso, e Ele atenderá a oração, e Ele vai congregar todos eles de volta, para estar diante dEle. Então Deus é grandioso, irmãos, e a misericórdia dEle é de eternidade a eternidade. Uma das coisas que os crentes podem ter plena confiança de que Deus é misericordioso, extremamente misericordioso. Ele sabe que nós somos pó e cinza. Ele até diz isso na sua palavra: o homem é como a erva, que hoje floresce, fica lá viçoso, amanhã já está murchando e morre, de tão fraco que nós somos, e que nós precisamos inteiramente dele, senão nós não estaríamos de pé. Então confie e tenha fé na palavra dele. A maldição não vai estabelecer-se sem uma causa. E também quando você estiver na situação e que voltar-se para Deus e querer se enquadrar nos propósitos de Deus, Ele é misericordioso para reverter o quadro, para mudar a situação, para livrar você, porque Ele cumpre a sua palavra. E Ele diz que Ele não resiste a um coração contrito e quebrantado, que treme na presença dEle. Louvado seja Deus por isso. Bendito seja Deus por isso. E depois, aplique-se às obras de justiça e ao propósito que Deus tem com você. Volte o quanto antes a viver para Deus, a fazer toda a vontade de Deus na sua vida, e aí Deus será contigo, Ele irá diante de ti. Eita, Deus tremendo, Ele irá diante de ti, mas volte-se para Ele, aplique-se às obras do reino, entregue-se nas mãos do seu Senhor, e glorifique em seu viver, o glorifique em seu viver. Aí você verá, irmãos, que Deus será contigo. E aí eu me lembro daquilo que Ele falou a Josué no capítulo 1, depois vocês podem ler lá. Ele diz que Josué não devia temer nem se espantar-se, mas que ele fosse forte e corajoso, e guardasse todos os preceitos da palavra do Senhor, porque Ele então faria prosperar o caminho dele. E Ele diz assim: eu sou contigo por onde quer que andares. Eita glória, não existe nada melhor do que Deus ser conosco. Nós não temeremos nada quando temos bem firme em nosso coração que Deus é conosco. Nada, coisa alguma, Deus é conosco. E eu tenho sido testemunho disso também, porque eu passei por provações. Cordéis de morte me cercaram, e cercaram minha família, mas Deus foi comigo, e Ele guardou-me, e livrou-me, e trouxe sua providência, e sua graça me acompanhou, e me sustentou, e está sustentando até então.
e sustentará até o fim dos meus dias. E se eu continuar firme diante daquilo que Ele tem comigo e procurar viver de acordo com a vontade dEle, o Senhor dos Exércitos estará comigo. Não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Você crê nisso? Então está na hora de você refletir sobre isso. E eu quero convidar você a ficar de pé nesta hora, fechar os seus olhos diante de Deus e fazer a sua oração, arrependendo-se de todo o mal e de todo o caminho desviado que você possa se encontrar, e volte para Deus. O Ministério do Louvor vem para cá. Glória a Deus. E você pode fechar os olhos e orar a Deus. Fale com o Senhor no íntimo do seu coração. Glória a Deus. Ó Senhor, como ministro teu neste lugar, eu rogo, Senhor, por cada um de nós que aqui estamos, Pai, e por todos quantos foram tocados por tua palavra, Senhor, que estão além deste lugar, meu Senhor. Testifique com cada alma, Senhor, e faça, Senhor, que eles andem na tua presença, buscando, Senhor, amar ao Senhor sobre todas as coisas, Pai, entregando-se a Ti, ó Deus, para que sejam cumpridos os Teus propósitos, tudo o que estabelecesse para a Tua igreja, para o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Amado Deus, se há, Senhor, em nosso meio desejos, ó Deus, pelas coisas deste mundo, desta presente era, que estão enredando, Senhor, os nossos corações, ó Pai, e fazendo-nos, ó Deus, estarmos distante de Ti, de satisfazermos, ó Deus, a Tua vontade. Ó Deus, perdoa e muda, transforma a nossa vida, faz com que nos voltemos para Ti, Senhor, em arrependimento, Senhor, e nos ajuda, Senhor, abrindo os nossos olhos para que possa ver, Deus, a Tua vontade, contemplar o desejo do Senhor para cada um de nós. Meu Pai, em nome de Jesus, eu te suplico, Deus, reina
reina em cada coração e em cada vida. Dirige os seus passos, Pai. Ó Deus, inculca na mente de cada um, Senhor, a tua vontade. Vence toda a resistência que há em nós. E opera, Deus, com o teu braço santo e forte, pois nos compraste com o sangue de teu Filho para sermos teus. Realiza, Deus, esta obra. Traz um quebrantamento e lance de longe de nós tudo aquilo, ó Deus, que impede que sejamos, Pai, fiéis a Ti, verdadeiros adoradores, cristãos, ó Deus, que vivem em Cristo e que morreram para si mesmo, mas que desejam glorificar o Senhor em tudo e em todas as coisas, Pai. Opera isso em nós, Senhor. Nós queremos oferecer a nossa vida a Ti. Então nos ajude. Opera em nós. Opera na vida desta igreja. Opera na vida de todos os cristãos, Senhor. E glorifica o Teu santo nome, Pai. Perdoa-nos, Senhor. E leva-nos a estar aos Teus pés. Em nome de Jesus Cristo. Amém.